Olá, irmãos e irmãs, chegada a hora de continuarmos a nossa escalada rumo ao paraíso. Nós conhecemos nos últimos degraus alguns reforços que vão nos ajudar na luta contra o pecado. Hoje nós vamos conhecer mais um. Esse é o tema do 7º degrau da nossa série Escada do Paraíso. Nós conhecemos nos últimos degraus, nos últimos episódios da nossa série, alguns reforços que vão nos ajudar na luta contra os pecados. Foram eles a obediência, o arrependimento e a lembrança da morte. Hoje nós vamos conhecer um último reforço. O 7º degrau, o tema é o luto, que é causa de alegria. Bom, como é que o luto pode ser causa de alegria? E primeiro entender em que contexto o luto é colocado para nós no 7º degrau. Lembramos o último degrau, o 6º degrau que nós subimos no último vídeo, foi a lembrança da morte. Ou seja, a perspectiva da morte e do julgamento para que a gente possa então se encontrar com Deus. Então, se temos essa perspectiva, a morte deixa de ser para nós uma lembrança ruim e passa a ser para nós um feliz encontro, um reencontro com Deus na vida eterna. Agora, o sentimento que sucede à morte é justamente o sentimento do luto. Lembrando que nessa subida, nessa escalada, nós estamos propondo justamente a mortificação, mortos para o mundo, para vivermos a vida eterna. Então, se estamos mortos para o mundo, essa morte para o mundo nos conduz, então, a um sentimento de luto. Mas, para a gente entender melhor, eu vou ler aqui para vocês o Salmo 130, que diz o seguinte: Salmo 130, abandono em Deus. Senhor, meu coração não se enche de orgulho, meu olhar não se levanta arrogante. Não procuro grandezas, nem coisas superiores a mim. Ao contrário, mantenho em calma e sossego a minha alma. Tal como uma criança no seio materno, assim está a minha alma, em mim mesmo. Israel, põe tua esperança no Senhor, agora e para sempre. O que o salmista nos fala aqui é muito parecido com o que São João Clímaco nos propõe nesse 7º degrau. É um sentimento de luto, mas não é um sentimento de tristeza. O próprio São João Clímaco nos fala, que é uma tristeza alegre, ou uma alegria triste. Ou seja, não é um sentimento de desespero, ou de angústia, ou de dor. Mas, na verdade, essa ânsia, essa espera pelo reencontro com o Senhor. E essa espera nos faz justamente nos afastar de alegrias frívolas ou de alegrias mentirosas, prazeres temporários que não vêm de Deus. Deixar aqui bem claro que a alegria é um sentimento de Deus, é um dom de Deus. São Paulo mesmo nos fala na sua carta: alegrai-vos no Senhor. E temos exemplos de santos que eram bem-humorados, São João Bosco, por exemplo, que ele fez os jogos da alegria, a sociedade da alegria, ou a perspectiva do otimismo que São José Maria Escrivá nos contava, esse sentimento de alegria, mas não uma alegria passageira, não uma alegria frívola, um prazer simplesmente carnal ou material, mas uma alegria de verdade. Isso não significa que a gente não pode se alegrar com os nossos amigos ou não se alegrar com os nossos familiares. Muito pelo contrário, significa que a gente deve evitar sentimentos de alegria que na verdade são só euforias que não nos aproximam, mas pelo contrário, nos afastam de Deus. Esse degrau também tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva da tristeza pela morte provocada pelo pecado. São Paulo nos fala na carta aos Romanos que o salário do pecado é a morte. Então, nós que lutamos, estamos tentando buscar a vida de santidade, cada vez que pecamos, estamos nos afastando de Deus, estamos morrendo, estamos virando as costas para Deus. Então, sim, esse luto aí, nesse caso, é um sentimento de tristeza mesmo. E aí a gente lembra de alguns exemplos bíblicos, como, por exemplo, o choro amargo de Pedro quando negou o Senhor pela 3ª vez. E aí um ponto importante, que foi na última vez que ele nega o Senhor, o galo canta e
o olhar de Pedro tem um encontro com o olhar de Jesus. E é um olhar que converte, é um olhar que cura. E ele sai dali então triste, aí uma tristeza mesmo, porque pecou, e chora amargamente a negação. Ou, por exemplo, a pecadora que lava os pés de Jesus com as suas próprias lágrimas e com perfume. Então, essa tristeza, esse profundo sentimento de tristeza, é o luto de que trata São João Clímaco. Sob essas duas perspectivas, nessas duas óticas. Primeiro, evitar alegrias frívolas, evitar a euforia que não nos leva a Deus, mas que nos afasta dele. Lembrando que a alegria é um dom de Deus e a gente pode se alegrar sim com coisas importantes, com coisas que Deus nos dá. E a outra é a tristeza que vem pelo pecado, pela realidade do pecado da nossa vida. Pela morte que o pecado provoca em nós. Então vamos terminar essa meditação como São João Clímaco terminou a meditação sobre o sétimo degrau. Ele nos diz: quando nossa alma deixar este mundo, não seremos culpados por não termos realizado milagres, nem por não termos sido teólogos ou contemplativos, mas certamente teremos de nos explicar a Deus se não tivermos continuamente chorado nossos pecados a fim de merecer o perdão. Este é o sétimo degrau da escada do paraíso. O que tiver sido digno dele, ajude-me também a alcançá-lo, pois ele próprio foi ajudado, já que por meio desse sétimo degrau lavou-se das nódoas deste mundo.